Foi Rick Grimes que voltou pra casa mesmo enquanto o Daryl estava indo pra Europa? Foi Michonne que voltou sem o Rick? Foi Negan? Foi Maggie? Ou foi Morgan ou Dwight lá de Fear the Walking Dead? Afinal, quem que voltou pra casa nesse momento quando Carol tá conversando com o Daryl, que ela tentou avisar e não ficou claro no rádio? Também temos detalhes do discurso da Janet, da vilã, que dá pistas maiores sobre quem criou os zumbis no mundo, referências claras ao CRM, o grupo que levou o Rick, e muito mais nesse vídeo. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece. Tô de volta hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead Daryl Dixon, pra voltar a falar sobre o episódio 5 agora com detalhes, porque teve coisa demais nesse episódio, muito importante, que nem cabia no vídeo de análise. Mas claro, antes da gente começar, né, quero falar demais com você que tem interesse em estar trabalhando com o YouTube, tem interesse em estar monetizando o seu canal, assim como várias pessoas fazem hoje em dia, conseguem ganhar dinheiro, como eu tô aqui há 7 anos trabalhando com a plataforma, e por isso eu criei o treinamento dólar com o YouTube. Sim, no primeiro link na descrição, você pode estar conferindo como é que funciona, é um treinamento que vai te ensinar do zero até o avançado, como é que você pode trabalhar com a plataforma. Se você tem interesse em participar, é só clicar aí embaixo e dar o primeiro passo. E seguinte, né, como eu mesmo já disse no vídeo de análise do episódio, esse aqui é o melhor episódio dessa série até agora, não tem nem como. Você sai de um episódio que tem pouquíssimas coisas, tem uma trama ali, no máximo 2 ali acontecendo, pra um que tem umas 4, 5 tramas ao mesmo tempo, e todos esses focos, obviamente, trazem diversas referências e segredinhos escondidos ali. E o primeiro ponto que eu quero começar é a referência ao CRM. Sim, quem notou, quem percebeu que, assim, tem equipamentos aqui que aparecem nesse episódio, principalmente nessas cenas de flashback, que não se consegue em qualquer lugar, são exatamente os mesmos equipamentos que o CRM usa, o grupo que levou o Rick. Esses equipamentos que eu tô falando, primeiro essas focinheiras, né, pretas, da cor do CRM, uma aqui inclusive, né, que tem um símbolozinho muito estranho aqui, como se fosse uma focinheira assim antiga, né, que já tá saindo o símbolo, lembra demais um certo grupo. Você pegar os outros frames, você consegue ver um pouquinho melhor, um pouquinho mais de detalhe, como se literalmente esse grupo tivesse acesso a equipamentos antigos do CRM, algumas coisas que eles não usam mais, e eles aproveitam aqui. E outra coisa, é claro, equipamentos como esse, que o garoto usa e os outros usam, pra poder manipular zumbis, né, que essas lanças, esses cabos, que esse negócio que prende no pescoço aí, cabo de aço, isso aqui é igual, é 100% igual ao que o grupo, o CRM, usa lá em The Walking Dead World Beyond, no outro spin-off. É tipo o mesmo equipamento, exatamente o mesmo. Sim, pra um grupo que fica transitando aí pelo mar com um navio gigantesco cheio de container. Como eu já disse diversas vezes, é quase impossível que o CRM não saiba da existência desse grupo. Inclusive pode criar teorias aí de um financiamento, de um que ajuda o outro. Tudo isso se amplia com esse episódio. Esse já é um detalhe, mas a gente segue para outros pontos da história que vai ficando interessante. Indo para outro detalhe, agora eu quero falar sobre o motivo de Daryl não voltar para casa, ou provavelmente o motivo de que Daryl não vai voltar para casa. Sim, esse episódio aqui já dá uma ideia pra gente desse motivo. A gente já sabia antes por conta das gravações e tal, que vai ter segunda temporada, que ele vai continuar na Europa, mas aqui pra trama, pra história, é trazido um aprofundamento nisso. Justamente na conversa dele com o cara que controla a embarcação, que tá ajudando eles lá, né? Acho que é Aslan o nome dele. O Daryl, até esse ponto da história, tá focado em ir pra Yahaf, que é o porto lá, onde tem um navio e tal. Só que aqui a gente tem uma mudança de percurso. O próprio cara revela pra ele que o porto é controlado pela Janet. É o primeiro momento da história que o Daryl descobre sobre isso. O primeiro episódio mostrou só pra gente, que é telespectador, que já dá pra entender que, tipo, a história não vai deixar com que o Daryl chegue lá completamente desavisado e tenha uma batalha e consiga fugir de alguma forma, assim. Ele nem vai lá, aparentemente. Porque agora ele já tem noção que não compensa. O novo possível trajeto pra ele voltar pra casa, de acordo com o que o cara conta, é fornecido pelo pessoal lá do ninho. Inclusive, ele fala do nome do líder, né, o tal de Lozang. Ele, aparentemente, vai fornecer um barco pro Daryl voltar pra casa. E você já vê como vão mudando as coisas, já não tá muito certo mais o porto, outras coisas, você já consegue entendendo como vai ficando complicado pro Daryl voltar. Sim, tô curioso pra ver como que isso vai ser abordado no episódio final. Inclusive, já logo tem um próximo vídeo de análise do trailer do episódio final. Você que não é inscrito, não deixe de se inscrever e não perde. Mas vamos seguir pro próximo ponto da história, porque tá chegando o que você mais quer, né, com certeza, mas antes disso a gente tem que falar sobre mais uma pista sobre a origem dos zumbis e o princípio da Janet, né? Qual que é a visão de mundo dela, que esse discurso, pegada ditatorial aqui, dá muito a ideia pra gente e é sinistro. Aqui, caso você não tenha notado, porque enquanto ela tá falando, foca muito nas cenas do Daryl e na tensão, ela diz que o mundo como era antes é ruim. Ela dá a entender isso. Que, tipo, as pessoas que querem voltar o mundo como era antes do apocalipse, estão erradas. São, tipo,
tipo, inimigos deles, como se ela aprovasse o mundo como está agora. No discurso aqui, ela fala uns princípios de que o mundo como era antes, em que poucos governavam, como se, tipo, agora todo mundo mandasse, né? É óbvio que é mais um daqueles discursos ditatoriais, mentirosos, trazendo muito uma ideia, voltando uma teoria lá de antes de começar a série que a gente tinha, de que esse grupo, então, de fato, eles querem que o apocalipse continue assim. Faz sentido, inclusive, eles lutarem contra os cientistas que querem achar a cura, porque basicamente eles querem continuar mandando, ela quer continuar tendo um poder centralizado nela, que ela finge que é o poder de todos. Só que também nessa fala dela, ela dá mais uma vez uma pista sobre quem criou os zumbis. Ela dá a entender que foram os poderosos do passado que causaram isso, ou seja, dando pistas de que podem ter sido governos, governantes que causaram esse problema zumbi, alguma ambição muito grande. Tipo, você pega as falas dela do episódio 4 e de outros episódios, somando também com o pós-créditos de World Beyond, você vai ver que tudo leva a crer que foi algum projeto muito ambicioso que as pessoas tentaram fazer, talvez um governo com cientistas, alguma coisa assim, e esse projeto deu muito errado, causando esse problema no mundo. Se antes já parecia muito que a origem da infecção zumbi era ali de laboratório, algo que deu errado, agora a gente tá com mais de 90% de certeza. E essa série vai ajudando e colaborando pra isso. Muito bom, mais um ponto. Mas aí a gente tem que seguir, porque agora, né, a gente tem que responder uma questão que todo mundo tá comentando sobre o rádio, né? Sobre o rádio, porque, né, justamente, a gente tem que falar sobre quem voltou. A gente tem essa cena aqui de flashback que mostra as cenas do Daryl ainda nos Estados Unidos, antes dele ir parar na Europa, que ele teve um contato por rádio com a Carol. Ele tava no estado do Maine, aqui bem próximo à costa, ele mesmo fala, enquanto Carol, né, tava ali na região de Ohio, que é onde fica Commonwealth, mostrando que Daryl percorreu todo esse caminho aqui até chegar lá. E ali, enquanto ele fala com a Carol, a gente tem um final de ligação em que a Carol fala: Daryl, tem mais uma coisa que eu tenho que te contar, né? Não sei quem, aí corta, voltou. Aí o Daryl, quem voltou? Quem voltou? Aí corta a ligação. Só que aí eu quero trazer um ponto. Quais são as possibilidades de personagens que podem ter voltado nesse momento? Lembrando que aqui a gente tá só algumas semanas após o fim de The Walking Dead. Quem que estava fora pra poder ter voltado nesse momento? A gente tem uma lista. Rick e Michonne, que são os principais que a galera vai pensar, poderia ser um momento de retorno. Já resolveram tudo, já voltaram. Mas aí que tá. O jeito que a Carol fala no telefone aqui pro Daryl não dá a entender que são eles, porque se fosse o Rick voltando, a Carol já abria a ligação de rádio gritando. Ou não gritando, mas falando: Daryl, o Rick voltou. E simplesmente ela conversa, fala sobre o lugar, fala que tá com saudade. Só no final, como se fosse algo anexo, ela fala: tem um ponto também que eu tenho que te contar. Não sei quem voltou. Então não é alguém com a importância do Rick, é com a importância menor. Aí a gente vai pra outros nomes que estavam fora também nesse momento. Negan e Maggie. Sim, a gente tem a série deles em Nova York, The Walking Dead Dead City. Eu vi várias pessoas teorizando que poderiam ser eles que estavam voltando. Só que não também. Eu posso dizer que não são eles, porque a série dos dois se passa vários anos depois desses acontecimentos da série do Daryl, da série de Rick e Michonne. Se passaram 6 anos após o final de The Walking Dead e eles ainda não voltaram de Nova York, aparentemente. Então não deve ser um retorno deles. E daí nos resta o quê? A galera de uma outra série, de um outro spin-off que tá acabando agora e que sim tem possibilidades de irem voltar em direção, pra voltar pra casa, né? Dwight, Sherry e Morgan, que eram personagens que eram da série principal e foram pra Fear. Dwight e Sherry, eu já digo de cara que eu não acho que é. Por mais que eles podem voltar pra casa, devem terminar Fear vivos. Ainda assim, o Dwight foi expulso pelo Daryl e o Daryl falou que nunca mais queria ver a cara dele perto ali. Não ia ser muito bonito ele voltando e a Carol contar justamente pro Daryl que o Dwight voltou. Acho que inclusive ela pouparia o Daryl dessa informação e deixaria ele descobrir quando chegasse lá. Então nos resta quem? Morgan Jones. Sim, o famoso Morgan, que é o personagem que tava lá em Fear na metade dessa última temporada, deixou Fear e é o único personagem que a gente conhece desse universo que terminou seu arco numa série voltando pra casa. Lembrando que esses acontecimentos de Fear, quando o Morgan deixou lá, ainda acontece alguns meses antes, então daria tempo dele ter ido. E sim, faz sentido pra tranquilidade na fala da Carol. Tipo, ela não ter falado de início que o Morgan voltou, que ele não era tão relevante pro Daryl, mas tipo, no final dá essa informação legal pra ele saber. Porque é isso que eles têm do Morgan, não tem essa expectativa do Morgan voltar pra eles. Então faria sentido. E sim, mesmo sendo o Morgan que voltou, ainda assim é muito interessante pra esse universo. Depois eu vou explicar mais. Mas vamos continuar com os pontos aqui, porque tem mais coisa. Ainda sobre essa ligação. Próximo detalhe que esse episódio dá a entender pra gente é o motivo de Carol ir atrás de Daryl na Europa. Sim, a gente tava com pistas, tentando encontrar motivos, a gente sabe que ela tá gravando pra segunda temporada, que ela vai parar lá. Com essa ligação a gente consegue entender o motivo, principalmente por quê? Porque o Daryl fala aqui que vai contar tudo o que aconteceu na estrada ali, quando ele encontrar ela, que volta em uma semana. Por volta de uma semana no máximo ele estaria em casa. E o que aconteceu? Ele foi parar na Europa, já com certeza na história se passaram várias semanas, inclusive meses, é possível. E a Carol percebeu que ele não voltou pra casa. Ela já tava preocupada na ligação, eles dão ênfase nisso de propósito, que ela tava muito preocupada, e com certeza agora
agora ela fica muito mais, porque ele falou uma semana, já passou muito tempo, ele não voltou, então ela vai atrás tentar encontrar pista. O que Daryl deu de informação sobre ela? Deu informação sobre o Maine perto da costa. Com isso é fácil você imaginar que a Carol vai lá conferir, vai acabar encontrando esse grupo com uma facilidade muito grande, ali encontrar as pistas sobre o Daryl, conseguir informações, se possível encontrar o Crossbow, a moto dele que ficou ali, essas coisas, descobrir que ele foi parar na França e arrumar um jeito de ir pra lá, porque a gente sabe que a Carol é loucona, às vezes até arregaçar com esse grupo, tacar fogo em todo mundo, né, alguma coisa assim, já empolga mais pra segunda temporada. Quem sabe na segunda tem umas cenas dela maltratando esse grupo todo, roubando um barco e indo pra lá. Ia ser sensacional, mas a explicação já tá aí, já tá pronta de como ela vai. Pois é, e saindo um pouquinho desse ponto do rádio, tem mais no episódio além, muito mais coisa. Vamos seguir, porque agora eu quero falar de outro detalhe, que é sobre a carta na manga. Quem é a esperança pra salvar eles ali daquele evento? Porque a gente viu, né, que esse episódio 5 ferrou todo mundo. A Isabelle tá nas mãos da Janet, tendo que obrigar o menino a saudar a população. O Daryl tá nas mãos do zumbi, vai ter que arrumar um jeito de vencer aquele zumbi, por mais que tem chance, porque ele tá com uma arma forte. Mas eles vão ter que arrumar um jeito de fugir. E esse episódio dá uma pistazinha pra gente que só fica na pista mesmo. Aqui, quando a Isabelle tá entrando, ela olha pela janela, tá passando de carro, e vê quem? A Sylvie, né? A outra das freiras que vivia ali junto. Ela entrando como se fosse uma cidadã normal da população pra participar do evento. Só que ela não tá sozinha. Você pode ver que tá o namoradinho dela lá que ela arrumou, o próprio Falou, o líder do grupo, né? Que ajudou eles lá nos episódios anteriores, e os outros membros do grupo. Então temos pessoas de bem infiltradas ali no meio daquele negócio, que já dá uma ideia pra gente de como esse teatro da Janet aqui vai acabar, de como eles vão bagunçar tudo isso aqui, e como o Daryl vai conseguir fugir com todo mundo junto. Inclusive a gente vai falar mais sobre isso na análise do trailer do episódio final, você não perde, fica ligado aqui, mas já é um outro ponto. E vamos seguir porque tem mais. Eu quero voltar agora a falar dos zumbis, sobre os zumbis especificamente lá naquela embarcação, nas cenas do passado, porque ele tem um detalhe interessante, que é a alimentação dos zumbis. A gente pode ver claramente que esse grupo que transporta ali pelos barcos e tal se preocupa pela forma como eles vão alimentar os zumbis. E com certeza isso pode acabar influenciando, tá? Na forma como eles vão evoluir os bichos, né? Como eles vão fazer com que eles sejam fortes ou não. Lá quando o Daryl chega, né, a gente vê esses lugares com os zumbis presos e vê algumas plaquinhas, tipo fast, que é tipo deixar sem alimentar, de jejum, deixar sem comer, tipo não dar comida pra esses zumbis dessa grade aqui, e feed, que é alimentar, né? A gente já vai ver umas questões científicas, essa segmentação. A gente ainda não sabe o significado 100%, né? É só a teoria de que talvez alimentar mais é melhor, talvez alimentar menos é melhor. Mas dá pra ver que esses cientistas da Janet estão avançados nisso, né? Estão fazendo muita pesquisa, e o zumbizão, fora o zumbizão louco que aparece ali. Mais um ponto muito interessante. Mas aí um outro detalhe também que eu quero falar sobre a missão que fica aqui, pra poder deixar pra essa missão final, sobre o ponto do ninho, sobre o ponto de levar o menino. Esse detalhe é a revelação da localização do ninho. Sim, que esse ninho, esse lugar, tanto, que é pra treinar o menino, que é pra evoluir ele, que ele vai ficar bem. Pois é, o cara lá quando morre deixa um reloginho, né, daqueles de bolso, que nesse relógio a gente tem justamente gravada a imagem, o desenho de como é o ninho, que é justamente o Mont Saint-Michel, um local bem turístico, conhecido lá na França, que a gente que acompanha as gravações da série e tal, a gente já sabia por alguns meses que o ninho seria esse lugar. Agora aqui pra série, às vezes você tá assistindo, perdido, sem ver gravações, um lugar extremamente lindo visualmente, sensacional, funciona mesmo como se fosse uma ilha, um ninho, um local escondido, que só alguns podem entrar, e que assim, dá mais ansiedade e curiosidade pra gente poder ver o último episódio, como é que vai ser os visuais, porque nessa série, visuais, assim, são campeões, é tudo muito perfeito. Pois é, meu querido, coloque nos comentários o que você acha sobre esses pontos, qual que é o ponto que mais te chamou a atenção, se você acha que é o Morgan mesmo lá, que voltou pra casa, ou se você ainda acha que é o Rick, coloca aí, escreva aí, se inscreva no canal pra você não perder as atualizações que a gente vai trazendo cada dia mais, deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e no mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!